Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário em versão inédita e feito em casa. Nesta edição, vamos falar sobre literatura negra e combate ao racismo. Falar de literatura negra é pensar nos espaços concedidos pelas editoras desde o início dos primeiros livros até os dias atuais. Se nos aprofundarmos na história, descobriremos, por exemplo, que a primeira escritora do Brasil era negra e abolicionista. Seu nome era Maria Firmina dos Reis. Mas como será que anda essa literatura atualmente? Confira na reportagem especial com a participação de Nina Risi, ela que é escritora, professora e tradutora, do jornalista e editor do Ceará Crioulo, Bruno Castro, e também do poeta e pesquisador Rômulo Silva. Quantos livros de autoras e autores negros vocês já leram? Quando a gente olha para uma estante de livros, em casa, nas bibliotecas públicas, nas escolas, quantos livros de autores e autoras negras a gente vê proporcionalmente em relação a autores brancos? Essa pergunta pode ser um pouco indigesta. Na minha infância, um livro que eu li que retratava negros e negras positivamente, que eu me lembre, foi só um: Menina Bonita do Laço de Fita. O livro citado pela escritora, tradutora e professora Nina Risi é de autoria de Ana Maria Machado. Na história, um coelho branco quer ser igual à menina bonita do laço de fita e insiste em saber o segredo para obter a mesma cor da pele da garotinha. Isso não significa, é claro, que as pessoas negras não estivessem escrevendo. Escreveram desde sempre. No Brasil, Machado de Assis é um exemplo. O que não significa, é claro, que antes dele outras pessoas não estivessem escrevendo, inclusive mulheres. Significa que essas pessoas não estavam publicando. As editoras hoje apostam mais, inclusive, editoras independentes. É o caso, por exemplo, na literatura infantil. Nós temos a Bell Hooks, escritora e ativista e professora americana, lançado no Brasil no ano passado esses dois livros infantis, Meu Crespo é de Rainha e Minha Dança Tem História. Mas não precisamos ir muito longe. Aqui no Brasil nós temos um exemplo, a Cristiane Sobral, escritora baiana, que lançou junto com a filha dela esse lindo livro, Tainá, a Guardiã das Flores. Na poesia temos também inúmeras escritoras, poetas, mulheres, poetas homens, trans, Stephanie Borges, Valesca Torres. Literatura que também pode ser encontrada na internet, por meio de portais como o Ceará Crioulo. O Ceará Crioulo é um coletivo de comunicação que existe há quase 3 anos e que foi criado para dar visibilidade a pautas relativas à população negra, colocar a população negra como protagonista de narrativas jornalísticas, literárias, sociais, enfim. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa proposta do Ceará Crioulo, a gente trabalha muito a questão da leitura, né? Seja com criança, seja com adulto, materiais educativos voltados para a promoção da igualdade racial. E aí existem algumas leituras que são fundamentais hoje em dia, né? Os clássicos, a gente não tem como deixar de citar a Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, a Conceição Evaristo, que são talvez as 3 negras mais importantes da literatura, no caso da Djamila, da filosofia também, né? Estão produzindo sempre conteúdos, seja nas redes sociais, seja na literatura, muito importantes. A Conceição, inclusive, é autora de livros como Olhos d'Água ou Ponciá Vicêncio, que são obras que retratam a questão do povo negro. Mas a gente tem também Maria Carolina de Jesus com Quarto de Despejo, a gente tem Maria Firmina dos Reis com Úrsula, a gente tem Hugo Canuto com o trabalho do Conto dos Orixás, que é um trabalho em HQ mais voltado para jovens. O Hugo é de Salvador, na Bahia, faz um trabalho belíssimo com quadrinhos. Tem Jari de Arraes, que está trabalhando
trabalha muito fortemente a questão da mulher, ela é uma mulher negra. O mais importante é a gente entender que esse momento, principalmente, é um momento de a gente se abrir para a leitura de autores negros ou de obras que retratem a história do povo negro, ou consumir conteúdos nas redes de pessoas negras, de sites negros. A gente tem inúmeros digitais influencers e portais de comunicação com essa proposta. E na cidade, são inúmeros os espaços onde a população pode encontrar atividades lúdicas, recreativas, ler livros, recitar poesias e compartilhar experiências culturais. Os encontros saraus, que são organizações feitas pela comunidade, pelas comunidades, de poetas, de diferentes lugares da cidade que se reúnem em espaço aberto, com o microfone aberto, uma tentativa de não hierarquização da fala e da escuta. A segunda prática que podemos chamar a atenção é para a poesia no busão. Poetas que entram no busão com o intuito de desmontar os estigmas sociais e, ao mesmo tempo, buscar sustento financeiro. Ali também reside, portanto, uma produção literária. A terceira e última são as bibliotecas livres. Existem dezenas de bibliotecas livres, tanto na cidade de Fortaleza como região metropolitana. É um convite, portanto, às bibliotecas livres para a circularidade, compartilhamento e também a quebra de normas ou da racionalidade das bibliotecas convencionais. Catalogação, cadastro, prazos, isto é, um rompimento com a ideia de filiação. Portanto, essas práticas de literatura, de fomento à poesia e à literatura, são feitas por poetas mediadores de leitura na cidade de Fortaleza e região metropolitana, que têm a função principal não de representar ou narrar a realidade, mas a de mudar a si mesmo e ao outro. Isto é, afetar-se e afetar a vida cotidiana de outras pessoas. Falar, portanto, de relações sociais a partir da perspectiva de literatura é falar de resistência e de uma outra forma de vida. E viva a literatura! Vidas negras importam e vozes negras importam também. Que maravilha a atuação dos autores negros na literatura brasileira, né? Tentaram esconder isso. Machado de Assis, por exemplo, nosso grande escritor, nunca era apresentado pelos editores aos leitores como um autor negro. Prosseguindo com esse tema, nosso livro de cabeceira de hoje aborda racismo e literatura negra. Quem dá a dica é a jornalista Eduarda Talice. Oi, meu nome é Eduarda Talice e meu livro de cabeceira é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse é um livro que teve a primeira publicação nos Estados Unidos. A Angela Davis ela é uma teórica norte-americana. Ele teve a primeira publicação nos Estados Unidos em 1981, mas só foi ter a primeira tradução no Brasil em 2016 pela editora Boitempo. Bom, nesse livro, além de Angela Davis ela ser maravilhosa em fazer a ligação entre feminismo, raça e classe e abranger essas discussões, ela traz a história de pessoas negras e ela faz uma busca aguerrida de documentos e a história contada pelas pessoas negras. Então, essa é a minha indicação de livro. Ótima dica, hein? Após o intervalo, você confere uma entrevista especial com a escritora ativista do movimento negro no Sertão Central Cearense e graduada em Letras em Inglês, Kinaya Black. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.